Ajoelha aí, você vai pagar todos os seus pecados agora. Perdi as contas de quantas vezes tive que ouvir isso do padre da nossa igreja. Sabe aquela história de que Deus escreve certo por linhas tortas? Pois é, só esqueceram de avisar que às vezes quem segura a caneta é um nojento de batina. Me desculpa o palavreado, mas com 80 anos nas costas, eu já não tenho mais tempo para floreio, não. Meu nome é Zuleide Pinto da Rocha. Hoje tenho 80 anos e, olha, tem coisa que só sai da boca de uma velha depois que a vergonha vira raiva. Me escuta com atenção, porque o que eu vou contar agora, nem minha filha mais velha sabe. E se você já teve fé demais em gente de batina, talvez seja bom se sentar antes de continuar. A primeira vez que ele me chamou para conversar, eu achei bonito, sabe? A menina besta que eu era achou que era um sinal. Ele disse que eu tinha uma luz diferente, que Deus me escolheu para algo maior. Ah, claro, porque toda menina sonha em ser puxada pelo braço para um canto escuro e ouvir que é especial, né? Ele falava manso, com aquele jeito de quem parece que está soprando prece, mas os olhos não combinavam com a oração. E eu, que fui criada para obedecer e não perguntar, só abaixava a cabeça e tentava parecer mais santa do que sentia. Minha mãe vivia dizendo que ser notada por ele era uma bênção, que poucas tinham esse privilégio, que eu devia agradecer. Agradecer, minha filha. Me diz, agradecer o quê? Ele me fazia sentar naquela cadeira dura do confessionário, mas não era confissão que ele queria, não. Era silêncio. Silêncio e obediência. Dizia que eu precisava me purificar, que o mundo lá fora era sujo e que eu era muito jovem para entender certas coisas, mas que ele ia me ensinar. Ensinava mesmo, cada vez uma lição nova. Fica quietinha, ele dizia. Isso é entre você, eu e Deus. E eu ali, tentando entender que Deus era esse que ficava trancado na sacristia, com a porta encostada e a mão dele no meu pescoço. Ah, ele tinha aquele cheiro de vela e perfume barato, e quando sorria, parecia um anjo. Mas quando ninguém estava vendo, a expressão mudava. E eu aprendi cedo que nem todo anjo é do céu. Você sabe o que é crescer achando que é errada por dentro? Porque é isso que acontece quando colocam na sua cabeça que sua alma está doente e que só um homem de Deus, pode curar. E cada vez que eu perguntava alguma coisa, ele torcia o rosto e dizia que dúvida era coisa do diabo, que mulher que questiona vira pedra no sapato do Senhor. Engraçado, né? O Senhor nunca pisava no calo dele, só eu que levava os tropeços. Minha mãe? Ah, minha mãe era toda empolgada. Dizia que era um orgulho ter uma filha próxima do padre, que eu era a mais comportada da família, a mais escolhida. Dizia que eu ia ter um futuro bonito, talvez até ser enviada para a cidade grande para virar freira. Freira, imagina, eu só pensava em fugir. Teve uma vez que ele me chamou depois da missa das 6. A igreja já estava apagando as luzes, as beatas indo embora, o coroinha catando os paninhos do altar, e eu ali, esperando ele me dar mais uma daquelas orientações. Ele trancou a porta da sala de trás, a que só ele e os coroinhas tinham a chave, e disse que eu precisava ficar mais tempo com ele, que minha fé ainda estava fraca. Me mandou ajoelhar, mas não era para rezar, e é aqui que eu te pergunto, onde é que está Deus nessas horas? Porque eu procurei no teto, no chão, dentro de mim, mas só encontrava o vazio, e ele ali falando em nome dele, como se o próprio céu tivesse dado aval para tudo aquilo. Sabe o que é pior? É que eu achava que a culpa era minha, que eu que devia estar fazendo algo errado, que eu que provocava, que minha saia era curta demais, que eu sorria de forma errada, que talvez minha presença incomodasse o espírito do padre. A cabeça da gente vira um novelo, e a culpa, essa aí é mais grudenta que lama depois da chuva. Mas eu ficava quieta,
Engolia tudo, engolia seco, porque eu já tinha aprendido que quando uma mulher reclama demais, dizem que é exagerada. Quando ela chora, dizem que é dramática. E se ela ousa falar de um homem de batina, aí é ela que está precisando de oração. Fui crescendo e junto crescia também a vergonha de mim mesma. A cada ano, a batina dele parecia mais pesada e o olhar mais descarado. Mas ninguém via, ou fingia não ver, que é o que mais acontece em cidade pequena. A gente é criada no não fala disso, no finge que não percebe, no padre é coisa santa, respeita. E eu respeitava até sangrar por dentro. Você quer saber de uma coisa? Eu nunca fui a única. Tinha outras meninas, eu sabia. A gente se olhava na missa e tinha aquele olhar de quem carrega um segredo podre no fundo da alma. Mas nenhuma falava. Era como se a gente tivesse feito um pacto de silêncio sem querer. A vergonha junta as pessoas mais do que o amor, às vezes. Teve uma noite que ele me mandou esperar na lateral da igreja, do lado do depósito das cadeiras. Disse que precisava conversar sério. E eu fui, como sempre fui, obediente, uma cadelinha de estimação da fé alheia. Quando cheguei, ele já estava lá, de costas, cheguei mexendo em uns panos. Virou, me olhou, sorriu, com aquele sorriso de padre bonzinho, e disse que eu era uma bênção. Uma bênção. Olha que horrível. E eu quase agradeci. Mas naquele dia, alguma coisa em mim virou. Não sei explicar. Talvez fosse o cansaço. Talvez o corpo já não aguentasse mais se calar. Talvez Deus, o verdadeiro, tenha soprado alguma coragem dentro do meu peito. Só sei que quando ele tentou me segurar pelo braço, eu recuei. Pela primeira vez, ele ficou bravo. Pela primeira vez, mostrou a cara de verdade. Disse que eu ia me arrepender, que ninguém ia acreditar em mim, que bastava ele estalar os dedos e minha mãe virava contra mim em 2 segundos. E eu acreditei, porque era verdade. Então, eu fiz o que toda menina, ensinada a ter medo, faz. Pedi desculpa, baixei os olhos, disse que estava confusa, que era só isso, e fui embora com as pernas tremendo, como vara verde. Mas naquele dia, eu prometi para mim mesma que nunca mais voltaria lá sozinha. E cumpri. Com medo, sim, mas cumpri. Me afastaram das atividades da igreja. Diziam que eu estava perdendo essa vocação. E minha mãe me olhava torto, como se eu tivesse decepcionado o mundo inteiro. Mas eu aguentava, porque o que ele fazia, o que ele fazia era pior que qualquer castigo. E sabe o que mais me dói até hoje? É que ele continuou por anos, com outras, sempre sorrindo, sempre santo, sempre de batina limpa e palavras doces. E eu ali, carregando sozinha o peso de algo que nunca escolhi. Mas sabe de uma coisa? A memória envelhece, mas não morre. E agora, com 80 anos, eu decidi que vou contar, do meu jeito, do jeito que dói, mas que também liberta. Depois daquele dia em que eu quase consegui escapar daquilo tudo, eu jurei para mim mesma que nunca mais ia botar o pé naquela igreja. Mas juramento de menina, contra a vontade de mãe beata, você já sabe quem perde, né? Era toda semana a mesma novela. Eu dizia que não queria ir, que não gostava da missa, que me dava enjoo aquele cheiro de vela e incenso. Ela virava bicho, dizia que era o encosto falando pela minha boca. Você está se afastando de Deus, menina. Está deixando o mal entrar dentro de você. E quando não dava no grito, ia no braço mesmo, me puxava pela orelha, me arrastava pela rua com aquela Bíblia debaixo do braço e o rosto duro, como se fosse levar um saco de batata e não a própria filha. Eu odiava cada passo. O som do sino me embrulhava o estômago. E quando ele subia no altar, com aquele jeito calmo, as mãos cruzadas no peito, falando de bondade e humildade, me dava vontade de gritar, porque era só ele ver que minha mãe estava distraída, que já começava o teatro do costume, um aceno, um sorriso escondido, um olhar que durava tempo demais. Mas era depois da missa que o inferno real começava.
Sempre dava um jeito de me puxar para o canto, atrás da igreja, ou no corredor dos fundos, onde só ele entrava. Falava baixinho, com aquele tom de oração mal feita. Se abrir essa sua boquinha, menina, o diabo vem buscar você de noite. E não vem sozinho, não. Leva tua mãe junto e você vai ver ela gritando, sendo levada para o fogo. Por tua culpa. Eu não entendia direito o que era real ou mentira, mas eu sentia medo. Um medo que me acompanhava até na hora de dormir. Eu fechava os olhos e já me imaginava vendo minha mãe sumindo no escuro, gritando por mim, e eu ali, parada, culpada por tudo. Minha mãe, que devia me proteger, passou a me castigar. Dizia que eu estava perdida, que não era mais filha de Deus. Começou a me vigiar dentro de casa como se eu fosse um perigo. Bastava eu errar qualquer coisa, deixar a panela queimar, esquecer de varrer um canto, que vinham os tapas, os puxões, os castigos no quarto escuro. E quando não batia, era pior. Deixava sem comida. Se não quer Deus no coração, vai ficar sem pão na boca, ela dizia com a voz seca. E eu chorava quieta, encostada na parede, ouvindo a barriga roncar, como se ela também estivesse reclamando da injustiça. Eu ficava dias sem comer de verdade. Tinha que fingir que estava bem, que não doía, que não importava. Mas a fome não perdoa ninguém. Chega uma hora que ela vence qualquer orgulho, qualquer promessa. E foi assim que eu comecei a ceder de novo. Quando ela aparecia no quarto, com aquele véu, dizendo, vamos para a missa, eu nem discutia mais. Vestia o que ela mandava, botava a cara para baixo e ia. Não porque queria, mas porque o estômago doía mais do que a revolta. Na igreja, eu tentava ficar no fundo, quieta, invisível, mas ele sempre me achava. Sempre. No fim da missa, vinha com aquele discurso de que eu estava melhorando, que Deus estava me tocando aos poucos, e minha mãe chorava de emoção. Minha filha está voltando para o caminho, ela dizia toda orgulhosa, e eu engolia tudo de novo. A comida que ela me dava quando voltava, o medo, a certeza de que aquele homem ainda mandava mais em mim do que eu mesma. Um domingo desses, ele veio me cumprimentar na frente de todo mundo, com aquele sorriso sujo, disfarçado de bênção. Apertou minha mão e disse, com fé e obediência, tua alma vai ser limpa. Minha mãe quase ajoelhou de tanta felicidade. Fez um prato caprichado para mim naquele dia. Disse que era Deus recompensando quem se comporta. Eu comi, com raiva, mas comi, porque a fome não espera justiça. E eu já tinha aprendido que naquela casa, justiça era um luxo que a gente não tinha. Mas alguma coisa dentro de mim começou a mudar. Eu não chorava mais, só pensava muito, porque mesmo com medo, eu estava cansando. E o medo, quando cansa, vira outra coisa. E foi aí que comecei a guardar tudo, palavra por palavra, ameaça por ameaça, e a prometer para mim mesma, em silêncio, um dia isso vai sair da minha boca. E se ele quiser saber o que é castigo, vai ouvir da minha voz velha, firme e sem véu. Mas o que ele fez quando percebeu que eu estava deixando de obedecer? Quando notou que eu já não tremia tanto? Aí ele mostrou os dentes. Naquele domingo, eu já estava quase aceitando que minha vida ia ser aquilo para sempre. Fingir que estava rezando, fingir que estava ouvindo a palavra de Deus, fingir que estava tudo bem quando a mão dele roçava meu ombro e minha mãe sorria do banco da frente. Eu só comia quando obedecia e isso virava moeda de troca. Mas naquele dia, ele conseguiu me levar de novo para o tal confessionário. Foi do nada. Depois da missa, quando a igreja ainda cheirava a cera queimada e as beatas estavam recolhendo as almofadinhas dos bancos, ele se aproximou da minha mãe e disse que queria uma confissão mais profunda comigo. Minha mãe ficou toda boba, segurando minha mão e dizendo que era sinal de que Deus estava me tocando. Me empurrou para o lado dele
como quem entrega uma encomenda, e ficou lá fora, sentada no banco do lado do altar, esperando, como se fosse normal, como se fosse bom. Lá dentro, ele trancou a porta e falou que era hora de limpar o coração de novo. Mas não era isso que ele queria. Nunca foi. Ele queria me ver pequena, com medo, submissa. Dizia que eu era uma escolhida, mas o jeito que falava me fazia sentir suja, errada, quebrada por dentro. A batina dele parecia pesar mais quando ele encostava em mim, e eu fiquei ali, com o corpo parado e o coração acelerado, esperando acabar logo. Quando saí, minha mãe levantou como se estivesse recebendo bênção. Me olhou com orgulho e disse: "Você está ficando melhor. O padre me falou que vocês ainda têm jeito." Eu abaixei a cabeça, mas dentro, meu peito estava virando pedra. Não era mais só medo. Era uma mistura feia de vergonha, raiva, fome e solidão. Chegamos em casa e eu fiquei sentada na cama, olhando para o chão. E aí fiz uma coisa que nunca tinha feito até então. Contei, não tudo, porque eu ainda não sabia como pôr em palavra aquilo que nem a cabeça entendia direito. Mas contei que ele não era o homem bom que ela achava, que no confessionário ele fazia coisas que não eram de Deus, que ele dizia que se eu falasse, algo ruim ia acontecer com ela, que eu não aguentava mais aquilo. Ela ficou me olhando parada. Por um segundo, eu juro que vi um susto no rosto dela, mas sumiu rápido. E o que veio depois foi pior que qualquer coisa que ele já tinha feito comigo. "Você enlouqueceu. Tá inventando coisa porque não quer seguir a vida certa. Tá querendo manchar o nome do padre, homem santo, homem de fé. Você perdeu todo o juízo." Eu tentei explicar de novo, dizendo que não era invenção. Mas ela não queria ouvir, nem tentou entender, e ali, naquele momento, eu soube que minha mãe não era mais minha. Ela era só mais uma devota de olhos fechados, ajoelhada para o homem errado. Ela me bateu, mas não como antes, de castigo. Dessa vez foi com raiva. Me empurrou contra o chão, arrancou meu véu com força, gritando que eu era uma vergonha, que Deus estava vendo tudo e que se eu não queria ser salva, então ia aprender na marra. Me trancou no quartinho do fundo, sem janela, com a luz apagada e só o som do tranco da chave ecoando. Veio com um saco de milho e despejou no chão. "Se ajoelha e só sai daqui quando tiver rezado a noite inteira. Vamos ver se a mentira sai de dentro de você com oração." Eu fiquei ali, de joelhos, o milho machucando, o corpo cansado, o rosto quente de chorar em silêncio, não com dor, com decepção, porque nada me preparou para sentir que nem minha mãe ia me proteger. Nada me preparou para ser chamada de mentirosa por tentar pedir socorro. Rezei sim, mas não para Deus. Rezei para sumir, para desaparecer dali, para acordar em outro corpo, em outra casa, com outra vida. Horas depois, com as costas doendo e o estômago reclamando, apaguei ali mesmo, com a testa encostada na parede úmida. Dormi no milho, chorando. Quando ela me tirou de lá de manhã, eu mal conseguia ficar de pé. As pernas tremiam, a pele do joelho estava marcada, mas isso nem importava mais. Fui até a cozinha, sentando com esforço. Tinha café preto na mesa e pão amanhecido. Eu comia em silêncio, olhando para o prato, tentando entender o que ainda me prendia ali. Foi quando vi uma mala encostada na parede, a velha de couro que ficava em cima do armário do quarto dela. Olhei para aquilo com a testa franzida, mastiguei mais um pedaço de pão, engoli seco e perguntei, baixo: "Mãe, que é aquilo?" Ela não piscou, só respondeu com frieza: "É tua? Vai sair daqui ainda hoje." Meu estômago gelou. O pão parou na garganta. Para onde? Ela levantou da cadeira com uma calma que me deu arrepio. Pegou a xícara de café, olhou para mim com aquela cara de quem já tinha tudo decidido e disse: "Fui na igreja ontem. Falei com o padre, disse que não sabia mais o que fazer com você, que estava virando uma alma perdida. Ele foi muito bondoso. Disse que ainda tinha esperança, que talvez, num lugar certo, você pudesse aprender
o que é ser mulher direita e conseguiu uma vaga para você. Eu parei de mastigar. Vaga? Que vaga? Ela puxou a mala mais perto com as 2 mãos. No convento, lá no interior de Minas, onde ele se formou padre. Disse que lá é rígido, tem disciplina, oração todo dia. Vai ser bom para você. Vai aprender a respeitar Deus, a respeitar o homem de fé. Vai tirar essas ideias feias da cabeça. Mãe, eu não quero ir para convento nenhum. Ela interrompeu sem nem levantar a voz. Você não está indo porque quer. Está indo porque precisa e porque eu mandei. Aqui você não fica mais inventando mentira. Lá vai ter tempo para rezar, para aprender a obedecer, para limpar a alma. Você vai agradecer um dia. Ou vai preferir que Deus te castigue de vez? Eu queria gritar, mas o corpo não saía do lugar. A mala estava ali, a sentença também. E, no fundo, eu já sabia que era inútil tentar lutar contra quem acredita mais em batina do que na própria filha. Mas o tal convento não era só longe, era outra prisão. E é lá que começa a parte mais amarga da minha história. No dia da minha partida, ela nem me olhou nos olhos. Estava sentada na beira da cama, com a cara mais seca que lençol no varal. Quando o carro encostou na frente da casa, ela só se levantou, pegou a mala que já estava pronta fazia dias, me empurrou porta fora e disse: "Anda, não me faz passar vergonha." Só isso, sem abraço, sem bênção, sem um "vai com Deus", me jogou no banco de trás como quem despacha um fardo que não aguenta mais carregar. Dentro do carro já tinha 2 meninas. Uma era quieta, devia ter uns olhos que tinham chorado a noite toda. A outra só olhava pela janela. Parecia mais velha, mas também não abria a boca. Ninguém falou nada. Nem precisava. O silêncio ali dizia tudo. A viagem foi longa. Estrada de terra, calor sufocando, cheiro de poeira grudado no corpo. O motorista, um sujeito de cara fechada, parecia já estar acostumado com aquele tipo de entrega, como se levar meninas para convento fosse rotina. Quando chegamos, meu coração bateu diferente. O portão era grande, alto, com cruz enfiada no meio, um prédio velho, com paredes descascadas, mas com aquele silêncio que parece respeitoso. Eu desci, achando que, enfim, talvez aquilo fosse um recomeço. Pensei comigo: bom, pelo menos aqui o padre não vai poder mais me puxar para dentro do confessionário. Aqui ele não vai ter como me encostar. Ah, se eu soubesse o que me esperava. As freiras já estavam no portão. Uma delas, de cara amarrada, mandou a gente entrar em fila sem olhar para o lado. Chamava a gente de meninas desviadas, como se nosso pecado fosse coisa comprovada. Não perguntaram nosso nome, só nos deram um número. Eu era a 23. Fomos levadas para um quarto frio, com colchão fino e coberta que cheirava a mofo. Na primeira noite, nos mandaram ajoelhar no chão por 2 horas seguidas, em silêncio, porque o demônio cochicha na cabeça das meninas caladas demais. No dia seguinte, começou a rotina de verdade. Acordar antes do sol, rezar em voz alta, esfregar chão com escova, carregar balde de água, costurar roupa que nem era nossa. Se uma falava fora de hora, apanhava. Se errava uma oração, ficava sem comer. Uma vez, vi uma menina ser puxada pela orelha até o altar só porque esqueceu de dizer amém no final da bênção. A freira bateu nela com 1/3. 1/3, minha filha, como se fosse chicote. Teve uma tarde que eu estava esfregando roupa no tanque e ouvi um barulho estranho vindo do refeitório. Era choro, baixo, abafado. Quando fui ver, uma das meninas, não lembro se era a número 19 ou 21, estava com as pernas tremendo, a saia suja. A freira gritou que ela estava impura, que o corpo dela tinha sido tocado pelo pecado, e começou a rezar alto, como se quisesse expulsar o diabo dali. A menina foi levada para um quartinho nos fundos. Sumiu por uma semana. Quando voltou, estava pálida, com os olhos que pareciam de vidro. Não falava com ninguém. Andava devagar, não ria mais,
Não reagia nem quando uma das outras meninas brincava perto. Estava vazia. E eu ali, olhando tudo aquilo, pensando, meu Deus, onde é que eu fui parar? Mas o pior nem era o castigo, nem era a fome, nem o joelho ralado de tanto ajoelhar. O pior morava no andar de cima. Era o padre do convento. A primeira vez que vi ele foi num domingo, durante a missa fechada, só para as internas. Ele subiu no altar com dificuldade, velho, magro, andava curvado, a batina arrastando no chão. Pensei que fosse inofensivo, um daqueles padres cansados que mal levanta a voz, mas bastou ele começar a falar para eu sentir um arrepio nas costas. Não tinha nada de fraqueza naquele homem. O jeito que ele olhava para a gente dava enjoo. A missa era cheia de sermão torto, com aquelas palavras que pareciam castas, mas vinham carregadas de intenção. Falava de obediência feminina, de pureza, de como o corpo da mulher era o maior instrumento de tentação. E quando dizia corpo, ele encarava uma de nós, às vezes eu. No fim da missa, ele escolhia uma das meninas para orientação espiritual. E elas iam, sem levantar a cabeça, sem falar nada, voltavam com os olhos baixos e nunca contavam o que acontecia lá dentro. Mas dava para saber. Uma noite, eu estava lavando o chão perto do corredor do altar e vi quando ele passou, passo arrastado, mão encostando na parede, parou do meu lado, ficou um tempo demais parado. Eu segurei a respiração e aí ele falou, já disseram que seus olhos são perigosos? Não respondi. Continuei esfregando o chão com mais força. Ele deu uma risadinha e seguiu. No outro dia, a freira me chamou e disse que eu tinha sido escolhida para a leitura espiritual com o padre. Só isso, minhas mãos congelaram. Era como se tudo tivesse voltando, como se eu tivesse sido puxada de volta para aquele banco duro do confessionário. Só que agora num lugar onde ninguém ia me escutar, onde nem minha mãe sabia onde eu estava. Só que ali era pior, porque lá em casa, pelo menos, eu conhecia as paredes, sabia onde esconder o medo. No convento, o medo andava solto e se escondia debaixo das batinas. Mas eu fui, porque não tinha escolha. E quando cheguei naquela salinha dele, com o crucifixo pendurado e a cortina fechada, senti que a fé daquele lugar não era para salvar ninguém. E o que ele fazia ali era pior do que qualquer coisa que eu já tinha vivido antes. Se você está aqui até agora, me responde. Onde é que a gente se esconde quando até a casa de Deus vira armadilha? Eu não sei dizer se era medo ou uma certeza amarga que me invadiu quando a freira bateu na porta do nosso quarto e falou, número 23, o padre quer você na sala de leitura. O jeito que ela disse aquilo, seco, sem olhar na minha cara, me gelou por dentro. As outras meninas pararam o que estavam fazendo. Não falaram nada, nem precisavam. Só baixaram os olhos, como quem já sabe do destino do gado antes de entrar no curral. Eu levantei, ajeitei a saia, engoli o seco que pesava na garganta e fui. Os pés pareciam blocos de pedra. O corredor até a sala dele era estreito, abafado. As paredes tinham cheiro de livro velho, mas não era isso que incomodava, era o silêncio. Aquele silêncio forçado, que não vinha da paz, vinha do medo. E o medo fazia eco em cada passo que eu dava. Cheguei na porta e bati 2 vezes, como tinha sido ensinada. Entre, ele disse. A sala era escura, só uma vela acesa do lado da mesa. Ele estava sentado com um livro aberto, mas nem olhava para a página, olhava para mim, aquele olhar demorado demais para ser de oração. Feche a porta, menina, ele disse, ainda sem sorrir. Eu fechei, as mãos tremiam. Você sabe por que está aqui? Balancei a cabeça devagar, sem saber se era melhor dizer que sim ou fingir ignorância. Porque precisa aprender, porque sua alma ainda está desobediente. E onde há desobediência, há escuridão. Nós vamos tirar isso de você. Ele mandou eu sentar numa cadeira pequena do lado da dele. Disse que ia ler um trecho da Bíblia. Leu,
mas eu não entendi uma palavra. A voz dele não combinava com aquelas frases. Soava torta, como se cada palavra tivesse veneno escondido. Enquanto lia, ele foi se aproximando. Tinha aquele cheiro de roupa guardada por muito tempo e algo mais, algo que eu evitava identificar. Quando parou de ler, levantou devagar, ficou atrás de mim, a mão encostando na madeira da cadeira, o corpo dele muito próximo do meu. Você sente vergonha, não sente? Fiquei muda. É normal. As impuras sentem vergonha. Mas aqui é o lugar onde a gente limpa o que o mundo sujou. A mão dele encostou no meu ombro. Eu travei. O tempo parou. A única coisa que se movia era o meu pensamento gritando por dentro. Não aqui também. Aqui não. Relaxa, menina. Você vai entender. É assim que as coisas são. E foi assim. Não durou muito tempo, mas durou o suficiente para minha alma querer sair correndo dali. Ele terminou dizendo que era só o começo, que eu estava no caminho, que a fé ia me purificar. Quando saí da sala, nem lembro como cheguei no quarto. Deitei no colchão fino, virei para o canto e fiquei ali, quietinha, sem respirar fundo, sem mexer o corpo. As outras sabiam, mas ninguém perguntou, ninguém olha nos olhos de quem volta da sala dele, porque é como se a pessoa voltasse com uma ferida aberta e sem gaze. Nos dias seguintes, ele me chamou mais 2 vezes, o mesmo ritual, a mesma voz, o mesmo toque, e o pior, as freiras sabiam. Sabiam, sim, elas que levavam a gente até lá, que mandavam a gente se comportar, não decepcionar o padre. Aquelas mulheres de batina preta, com cruz no peito, batiam nas meninas por rezar errado, mas não diziam uma palavra quando o velho levava a gente para o fundo da igreja. O convento era uma prisão com rosário no portão. A comida era pouca, o frio era constante e o castigo era mais frequente que o descanso. Se alguém chorava demais, ia para o porão. Se desmaiava de fraqueza, diziam que era drama. Eu vi uma menina queimada de sol sendo deixada no pátio por horas sem água, porque estava precisando aprender a lhe agradecer. E cada vez que ele me chamava, eu ia mais vazia. Já nem rezava mais. Só fechava os olhos e esperava acabar. Meu corpo virou coisa, objeto de penitência, castigo de uma fé que eu não entendia mais. Um dia, achei que ia ter um alívio. A freira entrou no refeitório, chamou meu número e disse que eu ia receber uma visita. Meus olhos até brilharam por um segundo. Pensei, será que é minha mãe? Será que veio me tirar daqui? Mas não era. Era ele, o outro, o primeiro, o padre da minha cidade. O que me mandou para lá. Estava ali, sentado num banco perto da entrada, com a mesma batina limpa, o mesmo sorriso calmo. Quando me viu, levantou como se fosse pai reencontrando filha. Como está minha menina? Está sendo bem cuidada? Aprendendo a ser melhor? Eu quis vomitar. Fiquei parada, com a mão grudada na costura do vestido. Olhei para a freira do lado, esperando alguma reação, mas ela sorriu. Sorriu como se estivesse vendo o reencontro de novela. Ele me puxou para sentar, disse que estava orgulhoso de mim, que o padre do convento tinha elogiado o meu comportamento, que eu era uma joia sendo lapidada, e então olhou fundo nos meus olhos e disse baixinho: "Você vê? Eu disse que daria certo. Aqui ninguém atrapalha. Aqui você vai aprender a obedecer até o fim." Foi nesse momento que eu entendi. Eles se conheciam, eram cúmplices. Aquele lugar não era castigo, era plano, era destino traçado por mãos podres cobertas de cruz. E eu era só mais uma muda num canteiro doente, regada com silêncio e medo. Mas dentro de mim começou a nascer outra coisa, uma raiva lenta, quieta, mas viva. Depois daquela visita, achei que ia voltar para o quarto e desabar. Mas não. A freira disse que eu devia acompanhar o padre até a sala de leitura. Ele quer conversar mais com você, número 23. A voz dela era doce, diferente do costume, como se o clima tivesse mudado por um dia, como se ele fosse um convidado especial, e não o carrasco que me entregou. Eu fui.
porque ali ninguém dizia não. O convento estava mais quieto que o normal. Algumas meninas olhavam de longe, outras evitavam até virar o rosto. A caminhada até a sala parecia mais longa do que de costume. Quando entrei, o outro já estava lá, o padre do convento, sentado na poltrona como se esperasse o próprio filho, e era quase isso. Eles se olharam com um sorriso que não combinava com o lugar santo. Se cumprimentaram com abraço e palma nas costas. E foi ali, sentada numa cadeira dura, com a alma encolhida, que eu ouvi a conversa mais amarga da minha vida. Ah, que alegria ver você aqui, meu filho. Tantos anos depois, ainda se lembra da sua casa? Disse o velho do convento. Com voz de carinho, o outro riu. Um riso feio que me deu náusea. Como esquecer, padre? Foi aqui que aprendi tudo, aqui que me tornei o homem de fé que sou hoje. Eles sentaram frente a frente, como dois amigos antigos que dividem segredos. E eu ali no canto, imóvel, ouvindo o que nenhuma menina devia ter que ouvir. Lembra quando o Senhor me levava para acompanhar as orações noturnas com as internas? Aquilo me marcou, a forma como o Senhor conduzia a purificação das almas, como corrigia com firmeza. Foi ali que entendi meu papel. O padre mais velho assentiu com a cabeça. As meninas chegam perdidas, machucadas pelo mundo. Se não for por nós, acabam caindo nas mãos dos errados. E aí sim é pecado. O outro completou com aquele mesmo tom de pregação fingida. Exato. Elas precisam ser guiadas. E quem melhor do que nós que falamos em nome dele é diferente quando é com a palavra do Senhor. É para salvar, é para limpar. Eu quis levantar, correr, gritar, mas fiquei ali, como sempre, congelada, porque entender aquilo me deixou sem força. Tudo que aquele homem fazia comigo e com tantas outras, ele tinha aprendido ali. Aquilo era ensinamento, era doutrina, não era só crueldade, era tradição. E eu, idiota, achando que fugir da cidade me tirava das mãos dele. Tem uma em especial que me desafia mais, a 23, teimosa, mas sinto que tem uma alma boa. Por isso trouxe. Achei que aqui ela aprenderia de vez. Os dois me olharam. Eu abaixei os olhos. Ela parece mesmo forte, mas a força da fé é maior. Vai ver, meu filho. Já já ela se curva. Como todas, eles riram de leve. Depois ficaram em silêncio por um tempo. A tensão era espessa no ar. E então, o padre do convento se levantou devagar, foi até um pequeno armário, pegou um cálice dourado e o encheu com vinho. Beba! Ao nosso reencontro, a missão que continua. O outro bebeu. Depois, foi até mim. Passou a mão no meu cabelo, como quem afaga cachorro, e disse: "Você é especial. Foi escolhida, como eu fui um dia." Eu não reagi, nem chorei, porque era tanto, tanto, que já não cabia mais. Voltei para o quarto, andando devagar. As pernas doíam, as costas queimavam, mas era essa cabeça que estava mais pesada. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei olhando o teto, escutando as respirações das outras meninas, pensando em cada uma, em como estavam ali como eu, presas, submetidas, quebradas em silêncio. E aí, pela primeira vez, uma ideia apareceu. Fraca no começo, só uma faísca, mas era faísca de raiva. Eu pensei, e se eu parasse de obedecer, não em voz alta, mas por dentro? E foi isso que comecei a fazer. No dia seguinte, acordei como sempre. Rezei com a voz baixa, lavei o chão, costurei, obedeci. Mas por dentro, eu já não era mais deles. Eu olhava para o rosto das freiras e pensava: vocês não me têm mais. Quando o padre do convento passou por mim, não baixei os olhos. E quando a freira disse que eu devia me preparar para mais uma leitura, eu fui. Mas já não era a mesma. Ele tentou o mesmo ritual, as mesmas palavras, os mesmos toques, mas eu fiquei dura, fria, sem reagir, sem medo, como se fosse pedra. E aquilo pareceu incomodar. Ele me olhava como quem sente algo escapar pelos dedos, como se o que alimentava ele não fosse só o corpo, fosse a submissão, o terror. E quando ele percebeu que eu já não tremia,
Já não chorava, já não me dobrava, ele perdeu o brilho nos olhos e isso me deu força. Na semana seguinte, ele não me chamou, mandou outra, e eu fiquei esperando a sua punição, mas ela não veio. E aí eu entendi. Minha resistência era invisível, mas existia. Não era grito, não era fuga, era desafio silencioso. Mas claro, isso não ia durar para sempre, porque o diabo, quando perde o controle, inventa jeito novo de ferir. E foi isso que aconteceu. Naquele mês, o convento estava diferente, mais limpo que o normal, menos grito nos corredores e até arroz soltinho no prato do almoço. Coisa rara. As freiras andavam apressadas, cochichando pelos cantos, com aquele ar de quem quer esconder sujeira debaixo do tapete. Eu percebi que algo estava por vir, porque toda vez que a freira mais velha passava perto da gente, dizia: se comportem, nada de lamentações, a visita é importante. Foi numa dessas cochichadas, enquanto eu lavava os panos do altar, que ouvi duas delas falarem em sussurros. A inspetora social chega na manhã. Não pode ter uma mancha nesse chão. Entendeu? Inspetora social. Eu nem sabia que isso existia. Disseram que ela vinha mais ou menos a cada 3 meses ver se estava tudo certo com as meninas. Tudo certo. Que piada. Será que alguém achava que aquele lugar podia estar certo? Mas ali dentro, qualquer fagulha de esperança era coisa grande. Eu não disse nada para ninguém, só prestei atenção em tudo, porque mesmo sabendo que era difícil, algo em mim ainda acreditava que talvez, aquela mulher pudesse ver o que a fé de mentira estava escondendo. Mas claro, eles sabiam disso também. E como eu não estava mais obedecendo o padre, ele não gostou nada. 2 dias depois da visita dele, com o outro padre, ele mandou me chamar à noite. A freira entrou no dormitório e me acordou com um empurrão no ombro. O padre quer ver você agora. Fui andando no escuro, com o corpo pesado, mas a cabeça firme. Eu já sabia que vinha coisa ruim. E quando entrei na sala dele, ele não disse nada. Só trancou a porta e me mandou ajoelhar. Dessa vez, não era para rezar. Foi diferente, mais cruel, mais longo, mais sujo. O que ele fez comigo naquela noite deixou marcas fundas, não só por dentro. Meu corpo acordou roxo, a pele ardia, como se tivesse sido passada em brasa. As costas doíam tanto que eu não conseguia encostar direito na parede. Me botaram num quartinho sozinha por 2 dias, sem falar, sem comer, só com água e um cobertor fino. Era castigo por resistir. Quando finalmente me deixaram sair, uma das meninas me viu no corredor. Ela era nova, ainda tinha aquele olhar de quem acredita em salvação. Me olhou de cima a baixo, viu as marcas roxas que cobriam metade dos meus braços e começou a chorar. O que foi isso? Ela perguntou baixinho, a voz tremendo, e eu respondi com um sorriso. Eu resisti. Ela saiu correndo, tapando o rosto, mas eu vi. Foi contar para as outras, e eu sabia que aquilo ia espalhar, e que a esperança, mesmo pequena, podia ser contagiosa. No dia seguinte, o convento parecia em alerta. A visita da inspetora social estava marcada para o meio da manhã. As freiras fizeram de tudo para esconder as piores entre nós. As que choravam mais, as que estavam com marcas visíveis, as que andavam tortas de tanto ajoelhar em castigo. E, claro, eu. Me trancaram de novo no quartinho, logo depois do café. Mas dessa vez, eu estava pronta. Esperei o corredor ficar quieto. Encostei o ouvido na porta. Quando senti que os passos estavam longe, comecei a mexer na fechadura. Já tinha feito aquilo antes para treinar. Usei um pedacinho de arame que escondi na costura da roupa. O trinco era velho e, com jeito, abriu. Saí andando, devagar, sem medo. Caminhei pelo corredor como se tivesse indo buscar água. As outras meninas que me viram abriram os olhos, mas não disseram nada. Sabiam? E então virei o corredor da frente e lá estava ela, a inspetora social. Uma mulher de uns 50 e poucos anos, cabelo preso,
óculos, pasta na mão, estava saindo de uma sala com uma das freiras e parou quando me viu. Fiquei ali, parada, os braços cobertos com o xale, mas o rosto ainda tinha marca, e ela viu. Você é nova aqui? Ela perguntou, franzindo a testa. Assenti com a cabeça. Ela me olhou de cima a baixo. O que aconteceu com você? Eu ia responder. Eu juro que ia. A palavra já estava na ponta da língua, mas a freira foi mais rápida. Ela caiu, do primeiro andar, enquanto lavava as escadas. Uma irresponsabilidade, mas já foi tratada. A inspetora me olhou de novo. Os olhos dela não eram burros. Ela sabia que aquilo não era marca de escada. Ficou em silêncio, por uns segundos que pareceram eternos. E aí, apenas deu um leve suspiro e disse: Cuidado com essas escadas, menina, e lave com mais atenção da próxima vez. E seguiu, sem perguntar mais nada. Naquela hora, tudo dentro de mim gritou, mas eu segurei. Não chorei, não falei, só fui para o quintal, sentei no chão e fiquei ali até escurecer, porque foi ali que eu entendi. O mundo lá fora não ia salvar a gente, nem mesmo quando estava na nossa frente. Mas mesmo assim, eu não ia parar, porque mesmo que ninguém acreditasse, eu sabia que dentro daquelas paredes ainda tinha menina com força e que uma hora alguma coisa tinha que quebrar. E se ninguém quebrasse por nós, então ia ser eu, nem que fosse a última coisa que eu fizesse. Eu já não sabia se era outono, inverno ou primavera. No convento, o tempo não passava. Ele se repetia. Sempre o mesmo som de sino de manhã, os mesmos passos apressados das freiras, com a cara seca de perdão forçado, o mesmo cheiro de vela e poeira de castigo. Não tinha espelho, não tinha calendário, não tinha janela no quarto. Só a parede mofada e o silêncio abafado das outras meninas. Algumas rezavam para esquecer, outras rezavam por um milagre. E eu rezava para continuar resistindo. Era difícil até lembrar o rosto da minha mãe, mas eu lembrava do momento em que ela me entregou no carro como quem larga um pacote velho. Isso eu lembrava bem, e era ali, nesse sentimento de abandono, que eu me agarrava. Porque se nem ela quis me proteger, então ninguém mais podia mandar em mim. Eles já tinham me quebrado com tudo que vocês possam imaginar, e eu não posso falar aqui, e até mesmo com palavra feia, dita com sotaque de missa. Mas não conseguiram entrar onde eu me guardava. E cada vez que eu voltava com mais marcas, as meninas me olhavam com aquele medo nos olhos, mas também com uma pontinha de admiração escondida. Elas vão acabar com você, murmurava uma que dormia na cama que era ao lado. Você devia parar de desafiar. Finge que obedece. Fica viva, só isso. Mas eu não queria só viver. Eu queria ser eu, nem que fosse um pedacinho. Às vezes elas me ajudavam. Quando eu voltava do porão ou da sala do padre, mancando ou com as costas ardendo, uma delas vinha com pano molhado escondido, outra trazia um punhado de sal com água quente para limpar os cortes. Uma até me deu um pedaço de pão que guardou da janta. Pão duro, mas com gosto de aliança. Foi nesse corpo marcado que um dia a natureza decidiu lembrar que eu era mulher. Sangrei. No convento, isso era o fim. A freira que viu o sangue na minha saia branca ficou pálida, feito cera de altar. Impura, ela gritou. Se entregou ao pecado da carne, tá contaminada pelo desejo. Como se sangue fosse escolha, como se corpo de mulher fosse maldição. Antes que eu entendesse o que estava acontecendo, me puxaram pelo braço e me levaram para a sala de castigo. Não perguntaram nada, não escutaram nada. Só jogaram meu corpo dentro do quarto sem luz, trancaram a porta e disseram que ali eu ia ficar até Deus me perdoar. 7 dias, sozinha, sem água direito, com um balde no canto e uma tigela com arroz frio de vez em quando. Na parede de tijolo, eu riscava com a unha cada vez que escutava o sino da janta. Foi assim que contei os dias. 7. O corpo doía, mas o que doía mais era a raiva. Raiva de ter sido feita de pecado
por causa de um sangue que meu próprio corpo produziu. E foi nesse ódio que nasceu uma certeza nova. Aquilo ali não era só um convento doente, era uma fábrica de vergonha, e a vergonha era a arma deles. Quando abriram a porta, eu já sabia o que ia fazer. Voltei para o dormitório, andando devagar, como se tivesse ressuscitado de cova rasa. As meninas me olharam como se estivessem vendo um milagre. Algumas cobriram a boca, uma delas deixou cair a água da caneca. Eu não disse nada. Sentei no chão, encostei na parede e olhei para todas. Aí chamei. Vem cá. Foram chegando, uma por uma. Sentaram no chão comigo, em silêncio, porque sabiam que o que vinha dali não era conversa, era coisa séria. Escuta, tá na hora da gente parar de fingir. Tá na hora de parar de aceitar, de calar. A gente tá vivendo como se fosse culpa nossa o que eles fazem. Mas não é. Nunca foi. Elas ficaram quietas. Eu continuei. Eu sangrei e fui tratada como se tivesse dormido com o diabo. Vocês acham que isso é normal? Isso é Deus? Isso é fé? Uma delas começou a chorar baixinho. Vocês acham que ele quer isso? Que a gente seja calada, ferida, escondida? Acha que Deus ia querer que menina nova seja chamada de impura por existir? O silêncio ali era pesado, mas diferente. Era como se as palavras estivessem ecoando dentro delas, batendo nas paredes rachadas do que ainda restava de fé. Então eu contei da inspetora. Lembra da mulher que veio aqui há uns meses? Aquela de roupa azul, com papel na mão? As mais velhas assentiram. Ela viu, ela sabia. Não disse nada, mas viu. Ela quase entendeu. E agora? Eu respirei fundo. Agora ela vai voltar. Todas arregalaram os olhos. 2 semanas. Foi o que a freira cochichou na lavanderia. Ela volta em 2 semanas. E quando ela chegar, a gente não pode estar mais com medo. Uma delas levantou a mão, tímida. Mas, e se não adiantar? E se ela não acreditar? Então que veja o que eles tentam esconder. Que veja nossas costas, nossas pernas, nossas vozes. E se ela não fizer nada, pelo menos a gente tentou. Pelo menos a gente não ficou muda. Ficamos ali, combinando em silêncio. Cada uma ia resistir do seu jeito. Umas iam parar de baixar os olhos, outras iam andar com firmeza. E eu ia encontrar um jeito de ficar visível. Aquelas 2 semanas foram as mais longas da minha vida e as mais fortes também. A cada castigo novo, a gente não chorava, se abraçava. Quando uma apanhava, as outras cuidavam. Quando uma sangrava, escondíamos o lençol, lavávamos de madrugada. Quando uma quase desmaiou de fraqueza, rezamos por ela com as mãos dadas. O padre percebeu e não gostou. Começou a chamar mais meninas para o aconselhamento, mas a diferença era que agora elas voltavam com olhos vivos, marcadas sim, mas não quebradas, e uma até disse, em voz baixa, ele tentou, mas hoje eu não chorei. Hoje eu não pedi para parar. Hoje eu só olhei. Isso era revolução, não de bandeira, de alma. E no final da 2ª semana, a notícia veio com boca tremendo de freira. A inspetora chega amanhã, cedinho, quero tudo limpo, nada fora do lugar. Mas a gente não era coisa para ser escondida mais. A gente tinha o plano na cabeça fazia dias. Nada era por acaso. Cada detalhe foi costurado por mãos pequenas, mãos cansadas, mas que ainda acreditavam que dava para mudar alguma coisa. E ali dentro daquele convento mofado, onde a cruz pendurada nas paredes parecia mais um aviso do que proteção, a gente jurou que não ia se calar mais. Toda vez que uma menina era levada ferida, a desculpa era sempre a mesma. Está com os pais em visita particular. Só que a gente sabia que não tinha pai ali, nem mãe. Só as marcas nas costas e o olhar vazio. E quando essas meninas sumiam, sabíamos para onde iam. Os quartinhos trancados nos fundos, onde mal cabia uma cama. Então começamos a seguir as freiras, sempre em silêncio. Uma vigiava do refeitório, outra do pátio, e uma das mais espertas do grupo, a número 11, que parecia muda, mas ouvia tudo, descobriu onde as chaves eram guardadas.
Era uma caixa de madeira velha, escondida dentro do altar da capela, atrás de um painel falso. De noite, quando todos dormiam, a gente ia até lá em dois. Um vigiava, o outro decorava qual chave abria qual porta. Marcamos as chaves com pedaços de linha colorida de bordado. Vermelho para o quarto 1, azul para o 2, amarelo para o porão. Era perigoso? Era, mas mais perigoso era continuar quieta. No dia anterior à visita da inspetora, trancamos 2 freiras dentro da despensa enquanto elas organizavam panos. Dizemos que foi sem querer, mas não foi. Era ensaio. Na manhã da chegada, o convento parecia casa de festa. Tudo lavado, cheiro de vinagre forte para disfarçar o mofo, meninas penteadas à força, joelhos limpos com escova e sabão. Mas a gente não estava ali para parecer limpa. A gente estava ali para mostrar a sujeira. Quando a inspetora entrou, o portão rangeu de leve. Ela desceu do carro com a mesma cara fria da outra vez, vestida de azul escuro, óculos pendurado no nariz, papelada na mão. Olhou em volta como quem já sabia o que ia encontrar, só que dessa vez tinha algo diferente no ar, algo que nem ela sabia ainda. O padre também estava lá. Ninguém esperava isso. Ele apareceu de última hora, dizendo que vinha dar boas-vindas à autoridade, com aquele sorriso de canto de boca que sempre me deu enjoo. Estamos felizes em recebê-la. As meninas estão melhores do que nunca. Temos feito um trabalho profundo de reconstrução da fé e do espírito. Um trabalho necessário, sabe? Ela acenou sem responder. Enquanto ele falava, a gente se movia. As meninas que cuidavam da limpeza da ala dos fundos foram até os quartos trancados. Uma das mais novinhas, número 17, destrancou a porta com a chave marcada de linha azul. Lá dentro, 3 meninas. Uma com a testa roxa, outra com o braço imobilizado num pano amarrado e uma terceira que nem conseguia levantar. Elas chegaram, disse a número 17. É agora. 2 meninas ficaram cuidando das machucadas. Uma delas, que um dia tinha sido quase levada por um padre auxiliar, mas conseguiu fugir com mordida no braço dele, tomou a frente. A gente vai com vocês até o pátio. Andem devagar, mas com firmeza. Mostrem, sem vergonha, sem baixar a cabeça. As outras meninas ficaram espalhadas. Algumas conversavam com as freiras para enrolar. Outras fingiam estar em tarefas. E 2 trancaram a porta do escritório com as freiras dentro, empurrando um armário pesado contra ela. E aí, as meninas machucadas apareceram. Andaram em fila até o centro do pátio, no momento exato em que a inspetora terminava de escutar mais uma baboseira do padre sobre redenção e controle dos desejos femininos. Ela viu, parou. A pasta com os papéis caiu no banco de pedra. As meninas pararam a 2 passos dela. Essas meninas estão feridas, ela disse surpresa. O que aconteceu aqui? Antes que a gente respondesse, o padre levantou a voz. Ah, isso, infelizmente, são consequências do passado turbulento delas. A maioria veio de ambientes violentos. Algumas ainda têm crises, se machucam sozinhas. É um processo, entende? A fé exige purificação. A inspetora franziu a testa. Mas o rosto dessa menina, isso não é automutilação. Isso é impacto. Eu dei um passo à frente. Fui até ela, levantei a manga do vestido e mostrei o braço, cheio de marcas escuras, algumas já em tom de amarelo esverdeado. Isso foi do processo também? Perguntei. Ela olhou para mim, os olhos marejaram, mas se manteve firme. Antes que pudesse falar mais, o padre segurou o braço dela com suavidade forçada. Por favor, não se deixe levar por manipulações. São adolescentes, criativas, capazes de qualquer invenção. Conheço cada uma delas. A maioria teve desvio de conduta com homens. É comum quererem inverter a culpa. As meninas atrás de mim ficaram em choque, mas eu já esperava. Só que a inspetora não parecia convencida. Eu quero conversar com elas, sozinha. Claro, claro, disse ele, com falsa gentileza. Mas vamos para dentro. Podemos sentar com calma. Eu posso explicar com mais detalhes o histórico de cada uma.
e ele conseguiu afastar ela da gente. Levou ela para o corredor dos fundos, dizendo que ia pegar os relatórios. Mas a gente sabia o que ele queria. Ele era bom de palavra, bom de enganar, já tinha feito isso com adultos antes, e se ela saísse dali convencida, todo o nosso esforço seria em vão. Foi aí que eu fiz o que nunca imaginei ter coragem de fazer. Corri, com a freira trancada, com as outras cuidando das feridas, com a porta do escritório bloqueada. Eu corri até o pátio, pulei o canteiro, passei pelo refeitório e fui direto até o estacionamento. O carro da inspetora estava lá, com a porta de trás destrancada. Entrei, me encolhi no chão, entre o banco e o tapete, com o coração batendo como sino em missa de Natal. Esperei. Minutos depois, ela voltou. A conversa tinha terminado. A expressão dela era dura, séria, mas não parecia decidida. Entrou no carro, ligou o motor e partiu. Eu fui com ela, sem ela saber. E foi assim que eu saí do convento, não com bênção, mas com verdade escondida no banco de trás. A viagem começou em silêncio. Eu me encolhi no chão do carro, escondida atrás do banco do passageiro, com o coração batendo como se tivesse um tambor dentro do peito. Cada curva era um medo novo. Cada solavanco me fazia pensar: e se ela descobrir? E se me devolver para lá? E se disser que eu sou louca? Mas o medo era menor do que a vontade de sair viva. E viva, para mim, não era só respirar, era poder contar. A estrada seguia, reta, longa. O sol batia no vidro, a paisagem corria lá fora. A inspetora dirigia séria, sem saber que levava alguém no banco de trás, quase como quem carrega um segredo sem saber que ele está ali. Foi quando peguei coragem. Levantei o rosto devagar, me segurei no encosto do banco da frente e falei com a voz fraca: "Moça!" Ela gritou. O carro deu uma guinada para o lado. O pneu raspou na grama. Ela freou bruscamente e ficou parada por uns segundos, ofegante. Virou o corpo com os olhos arregalados. "Meu Deus do céu! Você, o que está fazendo aqui? Eu podia ter batido esse carro, menina. Você tá maluca?" Eu tremia. "Sinto muito. Eu só queria sair de lá." Não ia dar tempo de explicar. Ela ficou me olhando por um tempo. O peito subia e descia, a raiva misturada com o susto, com o choque, com o medo. Depois, respirou fundo, tirou o cinto. "Senta direito aqui na frente." Agora eu fui, com os pés arrastando, as mãos suadas. Sentei no banco da frente e olhei para a janela, evitando os olhos dela. Ela ficou em silêncio por um tempo, ainda parada no acostamento. "Quer me dizer o que está acontecendo?" E foi aí que eu falei. Falei tudo. No começo com a voz tremendo, depois chorando, depois soluçando. E ela só escutava, não interrompia, nem piscava. Contei do primeiro padre da minha cidade. Contei que ele me levava para o confessionário e dizia que era Deus mandando. Contei que ele me mandou para o convento para que eu aprendesse a ser mulher de fé e que lá tudo só piorou. As freiras que batiam, os castigos, os joelhos sangrando, a comida negada, o corpo virando culpa, o outro padre, pior ainda, os toques, as palavras, as marcas, as humilhações disfarçadas de lição espiritual. Ela começou a chorar com a mão na boca. "Desde quando isso acontece com você lá dentro?" Ela perguntou, a voz trêmula. "Desde o dia em que o primeiro padre me entregou naquele portão. Ele aprendeu tudo com o que fazem lá. Eu só fui de uma prisão para outra." Ela olhou para o volante, os olhos vermelhos, respirou fundo. "Você não volta mais para lá, nunca mais." Ligou o carro e a viagem seguiu. Mas agora a gente ia para o outro lado. Chegamos na cidade dela já de noite. Me levou direto para casa, um lugar simples, mas com cheiro de coisa boa. Com luz quente, sofá com coberta, tapete no chão. Ela me deu banho, me ofereceu uma toalha limpa, um remédio para dor, um prato cheio de arroz com feijão e frango. Comida de verdade que enche a barriga e acalma o coração. Me deitei numa cama macia. Ela ajeitou o travesseiro,
apagou a luz, disse: "Aqui você está segura", e pela primeira vez em anos, eu dormi sem medo de acordar com um grito no ouvido ou mão errada no corpo. No outro dia, ela me acordou cedo. Me deu roupa limpa, escova de dente nova, pente. Vamos lá, tem gente que precisa ouvir isso. Fomos direto para o prédio onde ela trabalhava. Um centro grande, cheio de salas, com portas de vidro, gente andando de um lado para o outro, com papeladas nas mãos. Ela me apresentou para uma mulher de cabelo curto e olhar atento. Essa é a menina, a que estava escondida no carro, a que contou tudo. Me colocaram numa sala, ligaram o gravador, me perguntaram se eu estava pronta para contar de novo. Eu disse que sim, contei de novo, do começo, sem pular uma linha. Cada palavra era um corte reaberto, mas também era libertação. Depois que terminei, a mulher chamou uma equipe. Disseram que iam mandar uma outra pessoa, alguém do ministério, para ir até o convento sem que as freiras soubessem. Alguém que fingiria ser doações ou visita surpresa e veria tudo com os próprios olhos. 2 dias depois, foi isso que aconteceu. E a pessoa que foi tirou foto de tudo. As marcas nas meninas, as trancas nas portas, os livros com anotações de castigo, as camisas manchadas, os cantos mofados, onde trancavam as que não obedeciam. Ela voltou com provas, não só palavras. E então, fomos para a delegacia. Eu, a inspetora, a mulher do centro. Sentamos frente ao delegado e contamos tudo. Mostramos tudo. Os áudios, as fotos, as marcas. Ele arregalou os olhos, chamou reforço, mandou ordem de busca. E ali começou o fim daquele convento. Se você está com o peito apertado lendo isso, comenta aí. Já precisou provar sua dor para alguém acreditar que ela existia? 2 dias depois que a gente foi na delegacia, tudo começou a se mover. Eu fiquei na casa da inspetora, dormindo em cama macia, comendo comida quente e ouvindo ela falar no telefone quase o tempo inteiro. Ela andava de um lado para o outro, com papel, caneta, óculos pendurado no nariz e uma raiva contida que eu nunca tinha visto em adulto antes. Mas não era raiva de mim, era por mim, por nós. Já temos provas, temos testemunho, temos gente do ministério que viu com os próprios olhos. Agora, eles vão ter que engolir cada palavra que negaram. Ela disse numa dessas conversas. E foi numa manhã nublada, daquelas que parece que o céu segura com a respiração, que o carro da polícia partiu em direção ao convento. Dessa vez, ninguém ia avisar antes. Foram 3 viaturas, uma com investigadores, outra com assistentes sociais e uma terceira com um oficial do alto escalão. Todos com crachá no peito e expressão de quem não foi lá para rezar. A inspetora me deixou em casa, me abraçou e disse: "Hoje você não volta." Mas a verdade, essa volta lá com força. E voltou mesmo. Contaram que chegaram lá e pegaram todo mundo de surpresa. As freiras, com o véu ainda torto na cabeça, correram tentando esconder papéis, trancar portas, inventar desculpas. O padre do convento apareceu com a Bíblia na mão e aquele discurso pronto. "Essas meninas são problemáticas, Pai do Senhor. Vieram de famílias destruídas, precisam de correção. Isso aqui é uma casa de Deus, um espaço de salvação. Estão sendo cuidadas, vigiadas, salvas." Mas os policiais não estavam mais para papo. Um dos oficiais foi direto até a sala trancada, arrombou a porta e viu o que ninguém podia negar. As meninas escondidas, com os rostos marcados, algumas ainda com roupa de cama suja de vermelho e lama. O cheiro era de mofo e medo. Uma das meninas, a número 11, foi a primeira a levantar os olhos e dizer, olhando para o oficial: "Eles fizeram isso com a gente, todo mundo aqui sabe, só ninguém nunca teve coragem de escutar." E foi o bastante. Revistaram tudo, tiraram foto de documento, pegaram as anotações das freiras, com castigos listados, os nomes, as datas, até o esquema com as chaves escondidas. Levaram as meninas, uma por uma, em segurança, algumas chorando, outras
sem entender o que estava acontecendo, mas todas com o mesmo sentimento no peito. Aquilo ali finalmente estava acabando. O padre foi levado algemado, saiu com a cabeça baixa, sem olhar para ninguém. Na delegacia, os interrogatórios começaram. As freiras diziam que não sabiam de nada, que cumpriam ordens, que achavam que era assim mesmo. O padre, claro, tentou inverter tudo. Disse que eu era mentirosa, que era rebelde, que estava tentando manchar a reputação da igreja. Mas não colou mais, porque agora não era só a minha palavra. Era a minha palavra e as marcas. Era a minha palavra e as outras meninas. Era a minha palavra e as fotos. Era a minha palavra e o grito que eu calei por anos. Nos dias seguintes, as notícias começaram a sair. Jornais pequenos da região, depois os maiores. Manchetes que diziam o que todo mundo já sabia, mas fingia que não via. Meninas mantidas em regime abusivo em convento de reeducação religiosa. Padre e freiras são investigados por maus tratos. Rede de silêncio começa a ruir, e eu ali, assistindo tudo de longe, com o coração acelerado e a mão trêmula. A inspetora me abraçava toda vez que uma nova matéria saía. Você abriu a porta, menina. Você salvou muita gente. Eu não respondia. Só pensava nas que ainda estavam em outros lugares como aquele. Porque se existia um convento assim, quantos mais não existiriam escondidos sob véu de fé? As meninas foram levadas para abrigos, separadas no começo, mas depois começaram a se reunir. Algumas foram acolhidas por famílias novas, outras ainda enfrentavam processo com os próprios pais. Mas todas estavam livres. Eu recebi uma nova identidade, um novo documento, fui colocada sob proteção. Não era fácil. Tinha medo de dormir, medo de ser puxada de volta, medo de um dia ver um daqueles homens na rua. Mas agora eu tinha gente que acreditava em mim, e isso por si só já era milagre. Viver fora do convento foi como sair debaixo d'água depois de anos prendendo a respiração. Mas não pense que o ar veio fácil. No começo ardeu. Parecia que o mundo lá fora era grande demais, barulhento demais, livre demais para alguém que tinha sido ensinada a andar de cabeça baixa e coração encolhido. Eu fiquei na casa da inspetora por 3 meses. Ela me dava comida quente, coberta limpa, banho quente. Coisa simples, mas que para mim era quase luxo. Tinha dias que eu acordava de madrugada com medo de estar sonhando, medo de abrir os olhos e estar de volta naquele colchão fino, com cheiro de lágrima seca. A gente ia juntas nas audiências, nos acompanhamentos. Eu tinha uma assistente social só para mim, uma psicóloga que falava baixo e olhava no meu olho como quem pedia desculpa pelo mundo. No começo, eu não falava muito, mas aos poucos fui aprendendo que falar não matava. Pelo contrário, salvava. O padre do convento foi preso, pegou anos de cadeia, tentou dizer que era perseguição religiosa, que era ataque à fé. Mas as provas eram muitas, as palavras mais ainda. O outro, o primeiro, o que me entregou naquele inferno, também foi denunciado e pego. Quando viram algemado, na porta da paróquia, uma velha da cidade quase desmaiou. Ele? Não pode ser ele. Pois foi ele, e devia ter sido há muito tempo. Minha mãe? Ela tentou se fazer de vítima. Disse que não sabia, que foi enganada, que achava que estava salvando a filha, mas não colou, porque quando eu fui na delegacia pela primeira vez, contei que ela sabia sim, que eu disse tudo, que pedi socorro, e ela respondeu com tapa e milho. Entraram com processo contra ela também, por negligência, por abandono, por encobrimento. Depois de um tempo, ela tentou me procurar, mandou carta, disse que era outra pessoa, que queria ver a filha, que chorava de saudade, mas a inspetora não deixou, e eu também não quis, porque o que eu perdi naquele dia em que ela me jogou no carro não volta mais. Mas eu ganhei outra coisa. Fui adotada por um casal
que trabalhava com a inspetora. Gente simples, mas com coração largo. Ela era enfermeira, ele, professor de escola. Me deram casa, comida, cama e tempo. Nunca me apressaram. Nunca me cobraram sorrisos que eu ainda não tinha. Só me disseram uma frase que eu nunca esqueci. Você não é obrigada a amar a gente, mas a gente vai amar você mesmo assim. E foi assim que comecei a ser mulher de novo. Não mulher feita para obedecer, mas mulher que escolhe o que calça, o que come, o que fala. Mulher que anda na rua sem medo de batina. Mulher que, quando sente dor, não acha que é castigo. É só dor e passa. Estudei. No começo demorei. As letras pulavam na minha frente. O pensamento se perdia, mas fui em frente. Terminei o ensino básico com 22 anos, fiz curso técnico, trabalhei em biblioteca, depois em secretaria de escola. Um dia, me vi escrevendo cartas para outras meninas, em abrigos como eu fui, dizendo: você não está sozinha, você vai sair daí. Aos poucos, algumas das meninas que estavam comigo no convento foram me encontrando. Uma veio até minha cidade só para me abraçar. Disse que só estava viva por minha causa, que o que eu fiz mudou tudo. Elas iam continuar machucando. A gente ia continuar. Eu chorei muito nesse dia, porque o silêncio tinha virado palavra, e palavra tinha virado ponte. Algumas delas fizeram faculdade. Uma virou assistente social, outra artista plástica. Uma me escreveu dizendo: pinto suas costas marcadas em tela para nunca esquecer. Guardo essa carta até hoje. Tive medo de ter filhos. Muito medo. De repetir dor. De não saber proteger. Mas um dia, com quase 40 anos, adotei uma menina. Ela também tinha sido deixada numa porta de orfanato. E eu entendi na hora. A gente era do mesmo mundo. Duas que sobreviveram. Criei ela com tudo que não tive. Amor, escuta, liberdade. Quando ela virou moça, me perguntou: mãe, por que a senhora nunca deixa a gente ir na missa da cidade? Eu olhei bem nos olhos dela e disse: porque eu conheço os homens que se escondem atrás daquele altar. Ela nunca insistiu. Cheguei aos 80 anos com o corpo cansado, os cabelos ralos e um monte de cicatriz que já não dói mais. Mas toda vez que olho para o espelho, eu vejo não a menina do convento, mas a mulher que saiu de lá.